Sejam bem-vindos ao canal de Ciências para Todos. Então, hoje estamos aqui para resolver este exame de Matemática 2019 daí da Academia de Ciências Policiais, ou como dissemos, a CIPOL, né? Então, vamos aqui resolver este exame de 2019 e se estás hoje aqui, né, ainda nesse ano de 2022, né, o exame já faltam ainda apenas uns 2 meses, dá 26, 27, né? Concretamente dá 26, já se faz lá o exame de matemática, né? Então aqui é para te auxiliar, você a conseguir acompanhar, né? Ver como é que tu estás nos estudos, né? Então vamos aqui resolver este exame e é muito bom, né? Com que tenha estudado as matérias previamente, né? O exame só apenas vai te acompanhar, né? Naquilo que seria a sua jornada ao sucesso, que é terminar o exame de 2022, não, 2023 neste caso, né? 2023 aí da Academia de Ciências Policiais. Ou para você ver num ano que não seja 2022, né? Aí para o exame que estás para fazer. Então vamos já à resolução deste exame. Ok. Ah, essa será a primeira parte, né? Vamos ver até onde nós vamos parar neste exame. Mas ok, vamos lá fazer aí a resolução. Ok. Vamos já ir diretamente ao número 1. O que é que diz o número 1? Os números irracionais podem ser representados sob a forma de dízima, né? Então, os números irracionais, né, são colocados sob a forma de dízima, né, infinita, primeiramente, e não periódica. Sempre é isso. Por quê? Porque é o exemplo de um número como raiz quadrada de 2. A raiz quadrada de 2 vai te dar aí 1,4 e 5, 3, 4 números que aleatórios, né? E que nunca terminam. Ao colocar na máquina, você não terás um número que termina, né? Então, é uma dízima. Por quê? Porque é algo que você é dízima infinita. Por quê? Porque é um número que não termina. E periódica, não periódica, porque não é constante, ou seja, é um número como 1,36 7, 8, 3, 4, 1, 2, né? Então, e assim sucessivamente até o infinito. Se fosse uma dízima periódica, seria 1,33333. Então, isso será periódica. É não periódica porque os números não são constantes, são aleatórios, né? Então, aí nós marcamos a alternativa D, que diz que é infinita e não periódica. Isso aqui são números irracionais, ok? Partindo agora para o número 2, diz o seguinte. Qual é o complementar R do conjunto M? Então, nos dão aí um conjunto M, aí do conjunto M, e dizem que é de menos 3 até chegar ao número 5, né? Então, querem um complementar deste conjunto em relação a R. Então, se querem um complementar deste conjunto em relação a R, como é que a gente faz? É simples. A gente imagina, vamos imaginar a reta aí graduada, né? Imaginemos aqui temos o número menos 3, aqui temos o número 5. E esse é um intervalo, então o intervalo passa daqui até aqui, né? Então, vejam só, intervalo aberto, aqui também o intervalo é aberto. Então, o que será o complementar em R em relação a números reais? O que será o complementar dele? O complementar dele serão aqueles valores que ele não tem. Os valores que ele tem, esse intervalo, são esses que estão aqui. Eles não chegam no 5 nem no menos 3. Por quê? Porque os intervalos estão abertos. Então, significa que são todos os números que estão cá. Não, sempre vocês sabem que a escada é menos infinito, porque temos aqui menos 4 e sucessivamente lá para menos infinito. Cá é 5, 6, 7, até mais infinito. Então, significa que teremos o intervalo que vem de menos infinito até chegar ao 3. Então, será do quê? Intervalo aberto de menos infinito até chegar ao número menos 3, desculpa-me. Então, chegar no número 3, no menos 3. Só que o que acontece? Se o intervalo aqui está aberto, significa que agora, nesse meu conjunto complementar, tenho que fechar, né? Mas não só essa parte, né? Temos essa outra parte. Para lá são números que vão para ter mais infinito, que estão para cá à direita. Então, vamos unir com essa parte também. Que parte de qual número? Parte do número 5, que é o primeiro número. Só que vamos fechar o intervalo, né? Porque como aqui está aberto, então do 5 até chegar aí ao mais infinito. Então, aberto. Então, essa seria a sua resposta correta. Então, aí você corria e marcava aí a alternativa A. Então, a alternativa A é que tem a nossa resposta correta. Então, para o número 2, temos aí a alternativa A. Ok? Então, continuando aí para o número 3. Então, o número 3 requer apenas um bocado de leitura, né? Então, vamos lá. Qual das expressões é expressa... Qual das expressões é a expressão algébrica racional fracionária? Então, o que seria uma expressão algébrica racional e fracionária?
seria aquela que figura uma incógnita, né? Neste caso, o x no denominador. Vamos falar de uma forma assim, né? Um pouco assim, né? Espalhada, assim podemos falar, né? É aquela que tem x embaixo, ou seja, no denominador teremos um número, o x, só isso. Então é só ver. Neste caso, temos x no denominador, logo será a. Vejam só aqui, não temos denominador, então logo não é b. E C tem denominador, mas só que esse denominador não figura o x, não tem x no denominador. Então C aí não pode ser. Então A é a alternativa correta. Tudo bem? Continuando aí para o número 4, o que é que diz o número 4? O domínio da essência da expressão é, né? Vamos lá achar o domínio desse número 4, ok? Diz o seguinte, vou escrever apenas aqui a expressão que seria isto daqui, menos cubo menos x, ok? Então vamos lá resolver essa expressão. É simples, essa aqui já é o número 4, né? Essa aqui é o número 4, ok. Quer um domínio disto aqui? Ok, é assim. Sempre que eu tiver uma raiz estiver no denominador, né? E dentro da raiz tiver uma incógnita, tenho que garantir que tudo que está lá embaixo da raiz seja diferente, ou seja, maior que zero. Por quê? Porque primeiro tem que ser diferente de zero, porque não podemos ter zero no denominador. E segundo, tem que ser maior que zero, porque temos aqui a raiz. A raiz não suporta aí números negativos. Claro, uma raiz com índice ímpar. Neste caso, o índice aqui é ímpar, que é o número 2. Então, essa daqui não vai aceitar números negativos. Então, uma vez que uma raiz com índice par, aí temos um x. Vamos ter que pegar esse x e dizer tem que ser maior ou igual a zero. Se nós tivermos um certo a, né? Vamos assim dizer, né? Vamos lá e pegar um certo a qualquer, né? E esse a aí está a dividir por um certo b, assim, né? Nós temos que garantir o quê? Que o nosso b, né? Temos que garantir que o nosso b, neste caso, né? Tem que ser maior, é diferente, neste caso, de zero. Então, unindo essas duas aqui, acabamos teremos que ser maior que zero. Um x tem que ser maior que zero. Então, é assim que nós aplicamos aqui para este denominador. Então, vamos pegar aí o x ao quadrado menos 1 tem que ser maior que zero, sempre que essa condição acontecer. Então, okay, passamos de 1 para lá, ficamos com x ao quadrado maior que 1 positivo, uma vez que passou para o outro lado. Então, o 2 passa para lá fazendo um mais ou menos. Então, vamos ter maior que, mais ou menos, aí a raiz quadrática do número 1, né? Então, como é que a gente faz isso? É simples, né? Olhando aí, né? Teremos aí alguns intervalos. Como é que a gente vai representar esses intervalos? É simples. Essa equação é uma equação quadrática, né? Então, uma equação quadrática com parábola voltada para cima. Então, vamos escrever aqui uma parábola voltada para cima. Temos essa parte aqui assim. Aqui seria o quê? O menos 1, que será x maior, né? Ao fazer essa raiz aqui será mais ou menos o menos 1. E o outro número é o número 1, uma vez que seria aí, né? O 1 positivo e o 1 negativo. Então, temos essa parte aqui. Dizem que era a parte que é maior, né? Vejam só. A parte que é maior é toda essa parte aqui que vem de menos infinito até mais infinito. Então, ou a resposta virá da seguinte forma. Vem do intervalo aberto de menos infinito até chegar ao 1. Então, nesse caso, né, 1 é menos 1, sim. Também é o que é aberto, né? Então, com união do intervalo aberto, né, do número 1 até mais infinito. Essa será uma das respostas possíveis. Mas não só isso. Podemos dizer que são todos os números que estão cá, diferente desse intervalo aqui. Então, será o quê? R, né? Diferente do intervalo que parte de quê? De menos 1 até chegar aí ao número 1. Né? Pode ser representado dessa forma aqui. São formas de representar a mesmíssima coisa. Né? Então, olhando aí para nossas respostas, a resposta correta seria a C. Por quê? Porque diz que são todos os números que estão cá, né? São esses números que estão cá. São esses que são de menos 20 até menos 1 e aqui de 1 até mais infinito. Excepto essa parte. Então, essa parte diz que está mais a tirar essa parte de menos 1 até 1, porque essa parte de baixo, né? Uma vez que a parte que é maior é a parte de cima, né? Então, aí ficamos com a alternativa C para o número 4. Então, 4C. Ok? Partindo aí para o número 5, diz o seguinte.
o domínio de existência da fração, né? Ok? Para o número 5, né? Falamos de fração, nós tivemos um A dividido pelo um B. Tenho garantia que o meu B seja diferente de zero. Ou seja, se eu tiver sempre uma fração, o meu denominador não pode ser aí zero. Ok, então se eu pego essa expressão aqui, né? Que é x mais 1 a dividir por x ao quadrado menos 2x. Tenho que garantir que o meu denominador, que é a parte de baixo, seja diferente de zero. Então é só fazer isso. Pegamos a parte de baixo. Vamos lá só organizar um bocado, ok? X ao quadrado menos 2x tem que ser diferente do número zero. Então aqui eu vou fazer o que? Eu vou evidenciar, né? O x, coloco o x aqui, abro parênteses. Se eu tiro aqui o x, uma vez que isso aqui é a mesma coisa, é x vezes x menos 2x, né? Então, se eu bolo este x, ou seja, quero evidenciar o x. Se eu evidencio esse x aqui, só fico simplesmente com x, né? Se eu evidencio esse outro x, fico simplesmente com menos 2, aí, igual a, diferente neste caso de zero. Então, vou pegar a minha parte e dizer que é diferente de zero, que é a parte do x, né? Então, x tem que ser diferente de zero, ou a parte dentro dos parênteses aí, né? Que é x menos 2, também diferente de zero. Então, vocês sabem muito bem que é só passar isso para o segundo membro. Então, diferente do número 2, uma vez que passou para lá, ficou positivo. Então, temos x diferente de 0 e x diferente do número 2. Então, essa resposta está patente exatamente aí na alternativa D, que será x o quê? Diferente do número 2 e do número 0 e do número menos 2. É o que nós encontramos aqui. X diferente de 0 e diferente do número 2. Então, será D aí. Ok? Partindo agora para o número 6, né? O que é que diz o número 6? Qual é a solução da equação? Temos aí o logaritmo na base 2 de x mais logaritmo de x na base 4, ok? Como é que a gente resolve esse exercício? Muito simples. Deixa-me só organizar aqui a 4, ok? Vamos lá. Temos aqui o logaritmo, né, de x na base 2 mais o logaritmo de x na base aí 4 igual aí ao número 1. Ok? É muito simples. Porque é que eu digo que é muito simples. Faremos o seguinte. Primeiro, né, vamos lembrar de algumas propriedades dos logaritmos, né? Então, se eu tiver logaritmo de a elevado a um b qualquer, aqui com x, como é que eu faço? Essa propriedade consiste em quê? Em tirar este b para fora do logaritmo, né, ficando com 1, uma vez está no denominador, tá na base, né? Fico com 1 sobre b a multiplicar esse logaritmo. Então, logaritmo de x na base A, né? É uma propriedade que você está a lembrar aí. E também que se eu tiver logaritmo de x na base B, se eu quero descobrir um certo y, pego x, até posso colocar aqui yx, né? Não tem nenhum problema, é mesmo isso uma coisa. Se eu quiser achar o valor do meu logaritmo, vou pegar o b elevado a x. Então, vou ficar com b elevado a x e tem que ser igual aí a meu y neste caso, né? Ficamos com isso. Então, a base elevada ao expoente, né? A resposta, né? Que é o logaritmo, será igual ao logaritmando. Ok? Dessa forma, vamos resolver este exercício aqui. Vamos ficar com o quê? Com logaritmo, né? De x na base 2 mais, né? Essa parte aqui, posso colocar logaritmo de x. O 4, vocês sabem muito bem que posso dividir pelo 2. E 4 por 2 vai dar novamente 2. E 2 por 2 vai dar aí 1. O número que for repetido é o número 2. Quantas vezes? Duas vezes. Então, vou ficar aqui com 2 elevado a 2. Isso é igual ao número 1. Então, dessa forma, aplicando essa propriedade, né? Apenas tiro o expoente dessa base, né? Fico com o logaritmo de x na base 2, mas sai. Fica 1 meio, né? 1 a dividir por 2 para o logaritmo de x na base 2. Isso é igual aí ao número 1. Então, dessa forma, passo a ter o quê? Consigo perceber que aqui tem um logaritmo na base 2, aqui também tem um logaritmo na base 2. Então, posso fazer o quê? Colocar isso em evidência. Então, vou colocar aqui logaritmo de x na base 2, abro parênteses. Se eu tiro o logaritmo de x na base 2, aqui apenas fica o número 1. Por quê? Porque qualquer número vezes 1 vai dar ele mesmo, né? Então, vou ficar com 1 mais aí o 1 pelo 2. Isso também tem que ser igual aí ao número 1. E dessa forma, fico com o logaritmo de x na base 2. Faço o MMC básico, eu fico com 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Então, eu fico com 3 a dividir pelo 2. Isso aí é igual ao número 1. Então, é simples, né? Uma vez que estou a multiplicar, o 3 passa a dividir, o 2 passa a multiplicar. Então, eu fico com o logaritmo
de x na base 2 sendo igual ao quê? O 3 passa para baixo, né? Vou criar uma fração, o 3 passa para baixo, o 2 passa para cima, né? Então, ficando assim, dessa forma, com 2 elevado a 2 por 3 igualando aí ao meu x, porque isso é a propriedade de mãe do logaritmo, podemos assim chamá-la, né? Então, fica com o quê? Com 2 elevado a 2 pelo 3 sendo igual aí ao meu x. E dessa forma, vocês sabem muito bem que isso aqui é a mesmíssima coisa, quer dizer o quê? Que x é a raiz, né? Agora olhemos para cá. A base aqui, né, é 2, então a base continua a estar aqui dentro. Quem está embaixo, ou seja, quem está aqui, imagine que aqui estamos a radiar um certo sol, né? Quem está embaixo, quem está embaixo é 3, né? Então não está a queimar com sol. Então dessa parte passa já a queimar com sol. Então o 2 está no numerador, né? Então aqui passa dentro do radicando. Então é assim que a gente faz. E dessa forma ficamos com x sendo igual a raiz cúbica aí do número 4, né? Então essa é a resposta correta para o número 6, neste caso, né? Então, teremos aí a alternativa B como alternativa correta, que é 3 raiz cúbica de 3, aí raiz cúbica de 4, né? Isso, né? Então, a alternativa B para o número 6, né? Okay? Partindo aí para o número 7, né? O que diz o número 7? Diz o quê? Qual é a solução da inequação? Não, então temos aí uma certa inequação, diz o que é logaritmo, né? Na base 2 de x menos 3, mais o logaritmo na base 2 de x mais né, é o número 4 menor que o número 3, ok? Estava aqui a repassar a expressão que é aí do número 7. Okay. Então vamos lá resolver essa expressão do número 7. Então, a necessidade de você prestar bastante atenção, né? Aqui, a primeira coisa que você tem que fazer é achar os domínios, né? Então, tira aí os domínios. É a primeira coisa. Pega o logaritmo dessa parte aqui, que é x menos 3, né? Diga que isso tem que ser maior que 0, né? Então, essa é a propriedade que faz com que exista essa expressão, né? Essa é a condição com que existe essa expressão. Então, x menos 3 tem que ser maior que o número 0, né? Não podemos ter 0 no logaritmo. E dessa forma, ficando com x maior aí, passa o 3 para lá que o 3, né? Ok. Então, vamos pegar a outra parte, que é x mais 4, né? Vou pegar aí x, aí mais o número 4. Também tem que ser maior que 0. Então, x tem que ser maior, e o 4 passa para lá, fica menos 4. Essas condições de existência, essas duas, são fundamentais, porque você acaba errando na questão, né? Por causa dessa parte de domínio. Sempre que pegar um logaritmo, veja se tire o domínio sempre, né? Sempre que for uma expressão, né? Tira aí o valor do logaritmo, né? Então, ok, vamos lá. Continuando agora, resolvendo esse logaritmo, né? Temos uma propriedade que se eu tiver a soma de dois logaritmos, posso apenas multiplicar os logaritmandos. Estou a dizer o quê? Estou a dizer que se eu tiver logaritmo de A na base B mais logaritmo de C na base B é igual a um certo C. Ok, vamos lá. É assim, essa parte apenas. Vou pegar o quê? A base é a mesma, que é a base B. Aqui também é base B. Então, vou colocar uma única base B. Né? Vou multiplicar o logaritmo daqui, o logaritmo daqui, ficou com A vezes C. Essa é a propriedade. Ok? Então, vamos aplicar ela aqui. Então, ficando assim com o quê? Com logaritmo de x menos 3, né? Vezes aí o x mais o número x mais 4, né? Então, na base 2, né? Isso tem que ser menor que 3. Então, outra condição que vocês devem verificar é ver a base. Se a base for, né, maior que 1, neste caso, né? Então, vocês podem aplicar a propriedade de mais normalmente. Mas caso o valor esteja entre 0 e 1, fale de número qualquer como um 0,345, né? Mas um 0, qualquer um número, né? Então, vocês devem garantir que mudem de sinal ao resolver isso. Neste caso, não será necessário, por quê? Porque aí a base é maior que o número 1. Então, apenas vai pegar o quê? O 3, o 2, neste caso, eleva ao 3, fica com o quê? Com x menos 3
x mais aí o número 4, então menor, né, que 2 elevado aí o número 3. Então, dessa forma faço a distributiva. Distribuo x para aqui, x para aqui. O menos 3 para aqui, o menos 3 para cá. Fico com x vezes x, fico com x ao quadrado. Fiz x vezes 4 mais 4x. Menos 3 vezes x, fico com menos 3x. Menos 3 vezes aí o 4, fico com menos 12. Então, vejam só. Esse 2 elevado a 3 dá exatamente aí o número 8. Então, passo isso aqui para cá. Fico com... Ele será positivo, mas quando passa para cá fica menos o número 8. Então, isso será menor que 0, ok? Resolvendo isto, ficamos com o quê? Com x ao quadrado, 4x menos 3x, só ficamos aí com x. Menos 12 menos 8, ficamos aí com menos 20. Isso tem que ser menor que 0. Então, ok. Eu vou deixar aí você usar a forma de Bhaskara, fazendo x1 delta, né? Depois do delta já é isso, não tem problema. Mas também posso evidenciar isso, né? Então, você vai fazer aí da forma que for mais conveniente. Ok? Neste caso aqui, o que eu terei? Terei aí o valor de quê? Terei 4, né? 4 vezes 5, né? Vamos lá imaginar, 4 vezes 5. Se eu multiplico esses dois, vão dar 20, mas 20 o que é? Positivo. Então, vou ter que multiplicar por menos 1 aqui no 4. Então, 4 vezes menos 1, vou ter aí menos 20. Agora, 4 mais menos 4, né? Desculpa, 5 vezes menos aí menos 4, então vai dar aí o número 1. Então, ao multiplicar esse 5 vezes o menos 4 vai dar 20 e ao somar vai dar aí 1. Então, pode fazer com Bhaskara, isso também não tem nenhum problema. Então, vou ficar com x, aí menos 5, e x, aí x mais 5, né? X menos 4, menor que 0. Então, eu fico com x, né? Menor, esse 5 aqui, né? Passa para cá, menor que 5, ou x menor, agora menor que o número 4. Então, ao fazer o x1, x2, vai achar essas duas respostas. X sendo menos 5 e x sendo aí o número 4. Então, ok, vamos lá para a nossa resposta. Neste cantinho aqui, eu vou colocar a nossa resposta. Então, preste bastante atenção. Então, vamos lá. Vamos lá ver. Essa é uma equação quadrática com parábola voltada para cima. Então, teremos algo do gênero, né? Teremos algo do gênero. Aqui figura o menos 5. Aqui figura o número 4. Ok. Nós podemos pensar que era só pegar a parte que está embaixo, que é de menos 5 até menos 4. Mas não podemos fazer isso. Temos que voltar para o nosso domínio, olhando para o nosso domínio. O nosso domínio diz o quê? Diz que o nosso x tem que ser maior que o número 3. Ok. Aqui temos aí o menos 4, aqui temos o número 3. Então, como tem que ser maior que o número 3, significa que a resposta deve estar lá, à nossa direita, né? Agora, também tem que ser maior que menos 4, nesse caso da direita, e maior que o número 3 também está lá à nossa direita. Então, significa o quê? Que a nossa resposta, né, ela acaba figurando onde? Preste bastante atenção à hora de tirar a resposta. A interseção, veja só, a parte que nós queremos ver aqui no gráfico é essa parte de baixo. Essa parte de baixo. Para o de menos 4 até mais infinito, essa parte aqui assim. Vejam só. Agora vamos lá colocar os intervalos. Neste caso, os dois intervalos serão abertos. Então, abrimos aqui e abrimos aqui. Então, para essa aqui nós queremos essa parte aqui. E para a de 3 também queremos essa parte aqui. Conseguem perceber que a partir daqui, do 3 até o número 4, é onde temos as linhas sempre a se intersetar. Se intersetam aí de número 3 até o número 4. É uma interseção entre o domínio e a nossa função. Então, será do intervalo aí o que é fechado, uma vez que aqui está aberto, então será fechado do 3 até chegar aí ao número 4, né? Então, chegando aí ao número 4, também vou fechar o meu intervalo, né? Uma vez que aqui está aberto, né? Então, vamos fechar aí o nosso intervalo. Perdão, desculpe-me. Vamos abrir os intervalos, né? De menos 3 até chegar aí o número menos 4. Então, essa seria a nossa resposta correta. Então, e essa resposta está patente aí na alternativa B, ok? Então, hoje vamos parar aqui pelo vídeo, né? Para não ser muito longo, né? Já tem aí mais de uns 24 minutos, né? Então, vai para os 25. Então, vamos parar por aqui. Na próxima aula, nós continuamos aí com a resolução deste exame. Então, aqui convosco, Luiz Júnior, terminando aí a ciência, eu sou o exterminador da ciência. Então, fique com Deus,
Até a próxima. Curta o canal, divulga aí, subscreva-se e até a próxima.